Nós somos a Igreja do Nazareno. E esta é a série Fundamentos Nazarenos para todo crente em Cristo Jesus. Dia 2. Um só Deus verdadeiro, o Deus Trino. Um dia muito abençoado para todos os nossos ouvintes. Nós somos a Igreja do Nazareno e damos as boas-vindas a você neste novo programa de ensino espiritual da série Fundamentos Nazarenos para todo crente em Cristo Jesus. Ontem aprendemos quem somos nós, os nazarenos. Um povo cristão de santidade missionária. Hoje vamos aprofundar o fundamento mais importante da nossa fé, um só Deus verdadeiro, o Deus Trino. A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E também em Mateus capítulo 28, versículo 19: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Desde o princípio até o fim das Escrituras, Deus se revela como um só em essência, mas manifesto em três pessoas divinas e eternas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como nazarenos, cremos em um só Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas, que se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo. Isso significa que não cremos em três deuses, mas em um único Deus verdadeiro, que age em perfeita unidade. O Pai ama, o Filho salva e o Espírito Santo santifica. Os três são um, eternos, santos e dignos de adoração. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Desde a criação, Deus revela sua natureza trinitária. Esse façamos mostra a comunhão divina dentro do próprio ser de Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Não três deuses, mas um só Deus verdadeiro, o Deus vivo que se revelou à humanidade em amor. O apóstolo Paulo expressa isso em 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Essa benção trinitária nos lembra que toda a nossa vida cristã depende dessa relação perfeita com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na Igreja do Nazareno, cremos que a Trindade não é apenas uma doutrina, mas uma experiência viva. O Pai nos ama, o Filho nos redime e o Espírito Santo nos guia e fortalece a cada dia. Por isso, quando oramos, servimos e vivemos, fazemos tudo em nome do Deus Trino. O mesmo Deus que se manifestou a Moisés na sarça ardente, aos profetas por meio da sua palavra e à humanidade em Cristo Jesus, hoje se manifesta em nós através do Espírito Santo. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E também em João capítulo 14, versículo 16, E eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro Consolador para que esteja com vocês para sempre. Aí vemos o amor do Pai, a obediência do Filho e a presença do Espírito Santo atuando juntos na nossa salvação. O Deus Trino não é um mistério para temer, mas uma realidade gloriosa para experimentar. É o Deus que nos convida a conhecê-lo, amá-lo e servi-lo em santidade. Eu te convido a orar. Pai Celestial, obrigado por tu te revelaste a nós como o único Deus verdadeiro. Obrigado por enviar teu Filho Jesus para nos salvar e por nos conceder o Espírito Santo que nos guia e fortalece a cada dia. Ajuda-nos a viver conscientes da tua presença trina, a caminhar em teu amor, em tua graça e em teu poder. Que tudo o que fizermos seja para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Hoje reflita. Você conhece a Deus apenas de ouvir falar ou vive um relacionamento pessoal com o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Peça ao Senhor que te ajude a experimentar sua presença viva no seu coração. Lembre-se, o Deus em quem cremos não é um conceito, é uma pessoa viva. Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, eterno e fiel. Nós somos a Igreja do Nazareno e este foi o dia 2 da série radial, Fundamentos Nazarenos para todo crente em Cristo Jesus. Esperamos você amanhã, se Deus permitir, com o dia 3, Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarde e que sua presença trina encha a tua vida com poder, amor e santidade. Muito bem-vindos, meus irmãos, todos vocês. Já damos as boas-vindas aqui. A Jurema, irmã Jurema, nossa irmã Jurema chegou, também já conectou aqui. Boa noite, irmã Jurema, Deus abençoe. Então, amados irmãos, hoje nós temos um tema bastante profundo,
Hoje comida bastante substanciosa e o nosso tema hoje é sobre o Deus Trino. Uma das dos fundamentos, uma das doutrinas mais fundamentais para a nossa fé cristã é naquilo que cremos. O cristianismo é a única religião que expressa esse conceito de um Deus único que se manifesta em três pessoas. Não há outra religião que podemos dizer assim, que se manifeste ou tenha uma doutrina como a que nós temos. Então hoje, irmãos, um tempo aqui de reflexão, de estudo. Você pode pegar sua Bíblia, por favor, e talvez também aí já ter um caderninho, né? Um caderninho e uma caneta para você anotar aquilo que lhe seja mais importante. Vamos orar, irmãos? Pai, agradecemos a Ti pelo momento tão especial e importante que o Senhor nos dá, de abrirmos Tua palavra, Tua revelação escrita, e dela aprendermos, dela tirarmos os ensinamentos que são tão preciosos para a nossa vida. Tu não só te revelaste na natureza, Senhor, tu só não te revelaste no coração de cada um de nós, mas também te fizestes, e como diz a tua palavra, nos falaste pelo teu Filho, e nos deixaste a palavra escrita para que nós pudéssemos olhá-la, meditar nela, escrutiná-la, Senhor, para tirarmos dela as verdades que precisamos para a nossa vida cristã aqui no mundo. Dá-nos um bom tempo hoje à noite com a tua palavra, abençoa-nos, te pedimos, oramos no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje nosso tema é esse, Deus Pai, ou Deus Trino, e hoje vamos falar sobre a primeira pessoa da Trindade. Coloquei aqui na nossa parte didática que nosso momento de aprendizado seja um momento enraizador, onde nós criemos raízes nas doutrinas fundamentais tão necessárias para a nossa vida cristã. Jesus disse aos ouvintes da sua época: errais por não conhecerdes a Escritura nem o poder de Deus. Então, muitas vezes, e nós aqui, irmãos, que temos tantas Bíblias, né? Às vezes, numa casa, nós temos 2, 3, 4, 5 Bíblias. Mas essas Bíblias precisam estar abertas, né? E nós precisamos tirar tempo nesse mundo tão corrido como vivemos, para termos um tempo de edificação, de aprendizado, né? E a palavra de Deus tem, então, esse cuidado que nós devemos ter com a palavra, escrutiná-la, né? Como a gente vai lá procurar, né, estudar e ver aquilo que é proveitoso para nós. Então, que esse nosso momento aqui às quartas-feiras, irmãos, seja um momento a gente criar raízes, né, de forma que nós tenhamos um conhecimento mais profundo de Deus, das suas obras. E uma coisa, irmãos, Deus deseja se tornar conhecido. Deus deseja que nós o conheçamos, né? Não de forma intelectual, não acumulando diplomas, né, que a gente pode ter uma licenciatura, a gente pode fazer uma pós, a gente pode fazer um mestrado, um doutorado, e Deus não deseja ser conhecido dessa forma, mas Deus deseja que nós o conheçamos de modo experimental. Temos o texto de Jeremias, capítulo 9, está aqui no nosso telão aí, Jeremias 9, 27, em que o Senhor diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado. Então, irmãos, Deus deseja ser conhecido, e quanto mais fome nós temos na palavra, e abrimos a palavra de Deus, e quando nós temos Bíblias abertas nas nossas casas, e nós a lemos e meditamos nela, crescemos. Então, hoje nós vamos estar aprendendo um pouco sobre a Trindade, nessa nossa aula, então, de discipulado. Como eu disse aos irmãos, hoje a comida, assim,
O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, disse assim aos irmãos que ele tinha criado os irmãos com leite, né? Então, hoje não é um assunto bastante profundo, mas muito necessário para nós conhecermos a respeito do nosso Deus. Eu coloquei aqui, irmãos, um artigo de fé. É o nosso primeiro artigo de fé do nosso manual, tá? Manual da Igreja do Nazareno. Eu tenho aqui o manual 2023, e o artigo 1º do nosso manual diz o seguinte: cremos num só Deus, infinito, eternamente existente, soberano, criador, sustentador do universo, que somente Ele é Deus santo na sua natureza, atributos e propósitos. O Deus que é amor, santo e luz é trino no seu ser, revelado como Pai, Filho e Espírito Santo. Manual da Igreja do Nazareno, na página 18. Esse, irmãos, é um conceito bastante, talvez difícil de entender nos seus pormenores, mas capaz de ser compreendido com o nosso coração. Deus, nós não cremos em 3 deuses. Nós cremos num único Deus. Um único Deus que se manifestou em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são, no seu poder, na sua autoridade, eles são iguais, né? São da mesma essência, não são de essências diferentes. E esse Deus trino, irmãos, esse conceito que, quando nós olhamos o conceito da Trindade, irmãos, na história da igreja, nós vemos que custou séculos para a igreja dar um conceito que contemplasse tudo aquilo que os teólogos, né, queriam colocar como algo estudável, né? Eu tenho alguns livros de teologia aqui hoje, estava olhando antes de falar com os irmãos, para poder aqui na nossa conversa nós entendermos um pouco dessa trindade. Damos boas-vindas aqui à irmã Maria Regina. Deus abençoe, irmã. Então, irmãos, por que é tão importante? Vocês poderiam me perguntar: pastor, por que é tão importante a gente estudar a trindade? A gente sabe que Deus se manifestou como Pai, Filho e Espírito Santo, a primeira, a segunda e a terceira pessoa da trindade. Por que é importante, irmãos? Porque, por incrível que pareça, irmãos, nós temos igrejas cristãs que são unicistas. Talvez vocês já devem ter encontrado algum folheto, alguma literatura, ou então uma igreja em que a crença não é na trindade, mas na unicidade, né? Temos igrejas cristãs, não é uma só, mais de uma. Inclusive, temos um grupo de louvor muito famoso aqui no Brasil, que são unicistas. Eles não creem na trindade, mas eles creem na unicidade. Temos igrejas que não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizam só em nome de Jesus. E daí vocês me perguntam: mas por quê? Porque essa igreja não pratica, não crê, não entende a trindade de Deus. Alguns textos, irmãos, que eu coloquei vários textos aqui, vamos olhar alguns deles para nossa compreensão. Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus. E essa palavra aqui, irmãos, é a palavra Elohim, que é uma palavra no plural. Deus criou os céus e a terra. Esse conceito, irmãos, de trinitário, esse conceito de trindade, ele permeia toda a Bíblia. Então, esse conceito de trindade é um conceito tirado pelo estudo que nós temos cada vez que Deus se revela, né? Nós podemos dizer que no Antigo Testamento nós não tínhamos poucas informações a respeito da segunda pessoa da trindade, que muitos identificam como o anjo do Senhor, que levava o nome do Senhor, levava a autoridade de Deus e acompanhou o povo no deserto. Nós vemos um personagem no Antigo Testamento que se apresentava como representante de Deus, né? Mas a segunda pessoa da Trindade veio para ser mais
veio para ser conhecida e revelada no Novo Testamento, que é a pessoa de Jesus. O Espírito de Deus, podemos dizer assim, que a terceira pessoa e a primeira pessoa estão bastante evidentes no Antigo Testamento, mas a segunda pessoa, nós podemos ler lá em Isaías, né? Quando Isaías fala sobre o servo sofredor, quando fala sobre a vinda do Messias, o Novo Testamento descortinou, né, o ministério, então, do Filho. Nós entendemos, irmãos, que, como vimos no nosso áudio, né, Deus Pai ama, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O Pai é um Deus de amor, o Filho é um Deus que salva. Jesus veio e cumpriu o propósito de Deus, deu a sua vida em sacrifício por nós no Calvário, e o Espírito Santo é aquele que chama o pecador, santifica e prepara para a vinda do Senhor. Nós, quando lemos a palavra de Deus, nós vemos essa atuação da Trindade, irmãos, né? Que então nos dá esse poderoso entendimento a respeito das três pessoas de Deus. Nós não. Daqui a pouco eu vou passar um outro slide para os irmãos estarem entendendo um pouco mais. E se alguma pergunta, pode colocar aqui no nosso chat. Né? Nós não somos triteístas. Né? Nós não cremos em três deuses, porque então seríamos politeístas. Nós cremos em um único Deus. Nós somos trinitários. Nós cremos em um único Deus que se revelou e se manifestou na Escritura em três pessoas. O primeiro livro da Bíblia, irmãos, capítulo 1, verso 26, quando nós está falando sobre a criação. Então, Gênesis 1, 26 diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos. Os irmãos percebem que essa palavra no plural. Quando nós pensamos na eternidade de Deus, irmãos, porque Deus não teve princípio, né? Por isso nós lemos na Bíblia que ele é o alfa e o ômega, ele não teve princípio, Deus sempre existiu. Né? O Deus eterno. O Deus que não tem início nem fim. Ele é o único ser que não foi criado, né? É o Deus existente, né? Sustentador do universo, soberano, aquele que é o eterno. Né? Quando nós falamos das coisas passadas, para entendermos as coisas espirituais, nós usamos uma palavra, estava um pouco difícil de entender, que a gente diz a eternidade passada, né? Na eternidade passada. Então, Deus é aquele ser que existe por si próprio, né? E ele é o sustentador do universo. E nesse sentido de Deus ser eterno, então, irmãos, né? Nós vemos que essas três pessoas, né, a trindade de Deus, a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa, sempre existiram no Deus, em Deus, o Deus eterno. Né? Algumas analogias, irmãos, né, os teólogos usam para tentar explicar, para a gente poder entender assim, um pouco o Deus, né, mas elas não são completas. Né? Quando a gente pensa num ovo, vamos pensar num ovo. O ovo tem a casca, tem a gema e tem a clara, né? É um ovo. Mas ele tem três elementos, né? Três partes que constituem um ovo. Quando nós pensamos numa árvore, né? As raízes, o tronco e os galhos. É uma árvore. Alguma coisa assim. Nós pensamos nessas coisas, irmãos, para podermos termos uma compreensão um pouco de como Deus é. Né? Nossa mente é finita, né? Então, como se diz assim, a transcendência de Deus, né? Ela nos deixa abismados, né? Como podemos entender com a nossa mente finita sobre o Deus eterno? Como nossa mente, com uma natureza humana e pequena, né? E nós conseguimos entender algumas as coisas aqui terrenas, né?
como entendermos o Deus eterno. Por isso, irmãos, a palavra, então, nos ajuda, né? Isaías capítulo 6, versículos 4 e 5, nós temos aquela experiência do profeta, quando ele entrou no templo, né? E ele teve uma visão do trono de Deus, né? E ele disse, né? Entrou no templo, né? Quando o rei Uzias e tal, e ele disse, eu vi o Senhor e os serafins cantavam, Santo, Santo, Santo. E inúmeros versículos, vários versículos da palavra de Deus, irmãos, nos dão essa ideia de trindade, né? Santo, 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 né? Jesus disse lá em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos os domingos, quando nós terminamos o nosso culto da família, o pastor profere a bênção e diz, né, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Essa ideia de trindade, irmãos, ela está permeada pela palavra de Deus, né? Que nos mostra, então, nos dão essa ideia de Deus nessas três pessoas que se expressam, mas que formam um único Deus. 1 Coríntios capítulo 8, vamos ver esse texto, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Dá uma olhadinha aí abra a sua Bíblia aí, irmãos, por favor. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Diz aqui, todavia para nós há um só Deus, irmãos, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas e nós também por ele. Aqui nós vemos então mencionado as duas pessoas da Trindade, né? Vocês poderiam me perguntar, pastor, temos um momento que nós vemos as três pessoas ao mesmo tempo? Nós podemos ver isso no batismo de Jesus, irmãos. Mateus capítulo 3, primeiro evangelho, né? Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16, diz assim, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, irmãos, nós vemos aqui as três pessoas da Trindade num único momento, né? Jesus encarnado, Filipenses nos diz isso, o Senhor, então, deixou o seu trono de glória, deixou a sua posição divina, Filipenses nos fala sobre isso, né? Assumiu a nossa forma, né? Jesus encarnou, e esse é um conceito muito profundo, irmãos. Jesus, homem, ele encarnou, né? Nasceu de Maria, e agora ele está sendo batizado no Rio Jordão por João Batista. A segunda pessoa, ele está sendo batizado. Nesse momento que Jesus está sendo batizado, o Espírito Santo vem sobre Jesus em forma de uma pomba, né? E unge o Senhor, capacita o Senhor para o seu ministério. E após o Espírito Santo descer sobre o Senhor, o evangelista diz que ouviu-se uma voz do céu que dizia, eis aí o meu filho, em quem me comprazo. As três pessoas da Trindade, evidenciadas aqui, irmãos, num primeiro momento, né? Temos um texto também bastante explícito, pouco usado, 1 João, capítulo 1, agora a carta de João, 1 João, capítulo 1, versículo 5. 1 João, capítulo 5. Versículo 7. 1 João, capítulo 1, versículo 5. 1 João 1, 5. Vamos lá.
1 João 1,5 nos diz assim: ora, a mensagem que dele ouvimos é que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E o versículo 4 diz: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Mais uma vez aqui vemos evidenciadas as pessoas da Trindade, irmãos, tá? As pessoas da Trindade. Depois, capítulo 4, versículo 5, 1 João, capítulo 5, olha aí na sua Bíblia, capítulo 5, verso 7. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Então, irmãos, essa ideia de trindade, nós encontramos ela em vários textos, não dá para nós lermos todos aqui, mas isso aqui vai ficar aqui no aplicativo da igreja, para os irmãos olharem novamente. Mas os outros textos que nós temos aqui também estão nos falando sobre esse mesmo conceito. Algumas coisas essenciais, irmãos, com respeito à doutrina da Trindade, né? Algumas coisas, alguns elementos que são essenciais para nós termos um bom conceito a respeito da doutrina da Trindade. A unidade de Deus. Deus é um. Não são vários deuses. Nós cremos em um Deus que se manifestou como Pai, que se manifestou como Filho, se manifestou como Espírito Santo. E essas três pessoas elas são únicas, mas elas são um único Deus. Nós não somos triteístas, nós somos trinitários, tá? A deidade ou a divindade de Deus. O Pai é divino, o Filho é divino e o Espírito Santo é divino. No que se refere à qualidade, à essência, são iguais. Isso reflete a triunidade. Quando nós lemos a palavra, irmãos, nós vemos que Deus criou os céus. Daqui a pouco nós olhamos um outro texto, ele diz que o Espírito de Deus criou. Daqui a pouco nós vemos o Senhor criou. Então, há uma perfeita unidade, irmãos, uma perfeita entre as três pessoas da Trindade, né? Como eu disse a vocês também, um dos elementos essenciais para uma doutrina da Trindade é que a Trindade é eterna. Esses conceitos sempre existiram, sempre houve o Pai, sempre houve o Filho e sempre houve o Espírito Santo. O que tinha que ser necessário é que em alguns momentos da história, né, no Antigo Testamento, podemos dizer, como já expliquei a vocês, a pessoa mais evidente foi o Deus Pai. Né? No Novo Testamento, o Deus Filho, o ministério do Filho aqui na Terra, o seu nascimento, o Senhor veio para cumprir o propósito de Deus, e o Senhor foi crucificado, morreu com 33 anos e meio, mais ou menos, né? E depois que Jesus foi assunto aos céus, o Espírito Santo, então, foi derramado em Atos 2. Então, nós podemos dizer que essa trindade é eterna, elas sempre existiram, só que em momentos distintos da história, eles foram mais evidentes, né? Quando nós lemos João, o Evangelho de João, logo nos seus primeiros capítulos, né, o primeiro capítulo de João, né, os irmãos podem perceber, irmãos, que Mateus e Lucas começam falando de Jesus na sua humanidade. Lucas fala muito. Lucas fala de Maria, Lucas fala dos sacerdotes no templo, Mateus, a genealogia de Jesus. Os evangelhos, os Mateus, Marcos e Lucas, falam mais dessa parte terrena de Jesus, né?
Alguns dizem que Lucas é o evangelho do Filho do Homem. Mateus é o evangelho do Filho de Deus. Marcos são as memórias do apóstolo Pedro. João, irmãos, ele não começa o seu evangelho com o nascimento de Jesus. Ele começa o seu evangelho com aquela expressão que eu disse a vocês no início, na eternidade passada. Ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, irmãos, vejam aqui que João não começa com o nascimento de Jesus, com Jesus menino na manjedoura, com os pais de Jesus, Maria e José, com a fuga para o Egito. Não começa falando da cidade de Belém, de Nazaré. Não, ele começa falando da eternidade, do Logos, como nós dizemos, né? E aqui diz que, então, o Senhor Jesus, ele estava presente, não com esse nome, né? Mas ele estava presente desde a criação, desde o princípio, irmãos. A eternidade. Jesus, a segunda pessoa da Trindade, Deus eterno. O Espírito Santo é Deus eterno. O Pai é Deus eterno. Então, dentro do nosso conceito de Trindade, né, elementos necessários, irmãos, ou essenciais, é sabermos isso, que Deus é um. Nós temos 3 religiões no mundo que são monoteístas, né, irmãos? O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Deus é um. Nós não somos triteístas. A deidade ou a divindade de Deus contém esse conceito que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, no que refere à qualidade e essência, né? Isso revela uma triunidade. A Trindade é eterna, irmãos, né? Sempre houve o Pai, sempre houve o Filho, sempre existiram o Espírito Santo, né? Então o Deus Trino é e sempre será o que sempre foi, né? Deus não teve princípio nem fim. Eu estava vendo hoje, irmãos, talvez vocês já devem ter visto, um físico, né? Um físico cristão que faleceu, me parece, o ano passado, um homem muito sábio, e ele proferia palestras dentro do seu campo de atuação e de ensino, né? Da física, e ele começou a falar, então, tem um vídeo dele, Adalto, me parece o nome dele, ele começou a falar sobre as marcas que existem na criação. Ele disse, o homem, na sua constituição, é corpo, alma e espírito. A matéria se expressa em 3 formas, sólida, líquido ou gasosa. O átomo é constituído de 3 partículas, prótons, nêutrons e elétrons. E se nós vamos também dividir os prótons, os nêutrons e os elétrons, eles também se dividem sempre em 3 partes. O tempo, irmãos, presente, passado e futuro. O espaço, comprimento, altura e profundidade. Na música, uma melodia. Na música tem a melodia, tem a harmonia, tem o ritmo. A nossa pele, né, irmãos? A nossa pele, né? Tem 3 camadas, epiderme, derme e hipoderme. Então ele perguntou, o que isso importa? Bom, para mim, que sou um cristão, isso me importa. Toda obra criada, alguém que tem a capacidade de fazer algo, a pessoa deixa a sua assinatura. Então, esse físico cristão, ele disse que o universo, irmãos, não há nenhuma possibilidade de dizer que o universo foi criado do nada, que o universo criou-se por si próprio, que o universo é produto de células e o homem é produto de células que foram se agrupando. É impossível isso, né?
Então ele disse que o Criador do universo deixou uma assinatura na sua criação, né? Então ele disse, por que as coisas que foram criadas e que fazem parte do universo sempre se manifestam de três marcas, de três formas? Então ele disse que essa é uma assinatura do Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia é um Deus trino, tá? E ele fala, tem muitas outras coisas que é possível ver essa assinatura de Deus na criação como um Deus trino. Por isso, irmãos, tão importante para nós, cristãos, quando nós abrimos a palavra de Deus e percebemos, sentimos, compreendemos que Deus nos ama, o Pai nos ama. Jesus disse isso, né? Que nós podíamos orar ao Pai porque o Pai nos ama e que o Pai ouviria as nossas orações. Jesus disse, vocês quando orarem, orem assim, Pai nosso que estás nos céus. E para nós também compreendermos, irmãos, essa proximidade e essa afinidade que Deus tem conosco como sua criação, né? Gênesis 1:26 diz, o Senhor diz, façamos, né? Façamos. Para quem Deus disse? Deus estava falando com quem? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, a imagem e semelhança de Deus em nós são os nossos atributos morais, a nossa capacidade, a nossa inteligência, né? Que nós recebemos de Deus. E nós somos os únicos seres do universo com essa capacidade de ter comunhão com Deus. De podermos adorar a Deus, né? De forma proposital. Quando nós pensamos no Filho, né? Então, a segunda pessoa da Trindade, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus deu uma missão, o Pai deu uma missão ao Filho, para que o Filho pudesse pagar o preço pela justiça de Deus, morrendo como homem, sem pecado. E através do seu sacrifício, nós pudéssemos receber o perdão e a graça de Deus e a vida eterna. Tá? Mas depois, o Senhor Jesus, cumprindo o seu ministério, a sua missão, ele disse, eu vou, mas não vou deixar-vos órfãos. Né? Eu vou, mas o Pai enviará outro Consolador que estará convosco para sempre. Né? E Jesus disse que esse Consolador ia falar das coisas que Jesus tinha falado e ia continuar a missão que Jesus havia iniciado. Então nós vemos essa harmonia aqui, irmãos, entre as três pessoas da Trindade no projeto de salvação da humanidade na qual nós somos partes, né? Por isso é tão importante, então, irmãos, nós entendermos aqui a doutrina da Trindade, né? E nós temos essa compreensão, às vezes difícil para a nossa mente finita, mas podemos compreender como lemos a Bíblia, né? O Espírito Santo vive em nós, no templo do nosso coração, né? Na nossa vida. O Senhor Jesus está à direita do Pai como sacerdote intercedendo por nós. E o Deus eterno, o Criador, o Deus eterno, está envolvido em todo esse processo de cuidado, de ajuda nas nossas vidas. Amém? Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu sei que é um conceito bastante profundo, mas entendemos que nós cremos num Deus, um único Deus, mas que se manifesta em três pessoas tão adoráveis e tão perfeitas na sua unidade. O Deus que abençoa as nossas vidas. Amém, irmãos? Amém? Que Deus tenha abençoado a sua vida com a nossa aula de hoje. Que o Senhor tenha derramado graça na vida dos irmãos aí. E alguma dúvida que ficou, podem me mandar. Se eu não souber responder na hora, eu respondo depois.
porque temos esses conceitos tão profundos da palavra de Deus e às vezes eles passam por nós, né, despercebidos. Amém, irmãos? Não somos unicistas, somos trinitários. Cremos num Deus eterno, criador, que trabalha, como diz a palavra, trabalha para aquele que nele confia. Meu boa noite a todos vocês, meus irmãos. Obrigado por estarem aqui conosco hoje, na nossa aula da DNI. Quarta-feira que vem, se Deus permitir, vamos estar juntos aqui mais uma vez para termos um outro tema do nosso discipulado, Fundamentos Nazarenos para todo crente em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.